No início do século V a.C., o mundo grego se viu diante de uma ameaça que parecia impossível de deter: o Império Persa. Criado por Ciro, expandido por Cambises e consolidado por Dário I, os persas haviam construído o maior império conhecido até então, estendendo-se desde o Vale do Indo até o Egito, abrangendo dezenas de povoados e culturas. Contudo, no extremo oeste de suas fronteiras, um conjunto de pequenas cidades-estado independentes, rivais entre si, mas unidas pelo idioma, religião e tradições, ousava desafiar o poder do grande rei. E foi esse choque entre o maior império do mundo e as cidades da Grécia que deu início às Guerras Médicas. Antes da célebre Batalha de Maratona, que marcaria a história para sempre, houve um episódio crucial e muitas vezes esquecido: o cerco de Erétria em 490. O estopim do conflito remonta à revolta jônica, quando as cidades gregas da Ásia Menor se levantaram contra o domínio persa. Apesar de o Levante ter sido esmagado, duas cidades do continente grego participaram ativamente na rebelião: Atenas e Erétria. Erétria enviou navios e soldados para auxiliar na revolta, inclusive no ataque e incêndio à cidade de Sardes, uma das mais importantes da administração persa na Ásia Menor. Esse gesto foi uma afronta direto a Dário I, que, ao saber da participação ateniense e eretriana, teria jurado vingança. Assim, quando Dário decidiu lançar sua primeira expedição punitiva contra a Grécia em 490, dois alvos eram prioritários: Erétria, por sua traição passada, e Atenas, a principal potência emergente da Grécia. Dário confiou a liderança da campanha a dois comandantes experientes, Datis e Artafernes, sobrinho do próprio rei. A expedição reuniu uma frota impressionante, transportando um exército numeroso, estimado em 20 a 30 mil soldados, além de milhares de marinheiros e auxiliares. A frota atravessou o Mar Egeu, subjugando ilhas como Naxos e Delos, impondo a autoridade persa e espalhando o medo entre as comunidades gregas. Depois de consolidar essas vitórias, o próximo destino era a ilha de Eubeia, lar da cidade de Erétria. Erétria era próspera, com tradição naval e rival histórica de Atenas. Localizada em posição estratégica na ilha de Eubeia, tinha influência no comércio e no mundo grego. Contudo, em 490, a cidade não vivia seus melhores dias. Internamente, havia divisões políticas profundas. Alguns queriam resistir a todo custo contra os persas. Outros defendiam a rendição, temendo que uma resistência apenas traria destruição. E havia aqueles dispostos à traição, esperando tirar proveito pessoal da situação. Quando a frota persa desembarcou, os eretrianos decidiram não enfrentar o inimigo em campo aberto, preferindo se fechar atrás das muralhas da cidade. Essa escolha, embora compreensível diante da superioridade persa, também selou seu destino. Erétria enfrentou um cerco implacável. Os persas iniciaram o cerco bloqueando a cidade por terra e mar. Nenhum navio podia entrar ou sair, e suprimentos de alimentos e reforços foram cortados. Dentro das muralhas, a população logo começou a sentir os efeitos do isolamento. Faltavam mantimentos, havia escassez de água potável e as tensões sociais aumentavam. Muitos civis se desesperavam, enquanto os soldados perdiam a confiança em seus líderes. Heródoto relata que o cerco durou 6 dias. Durante esse tempo ocorreram pequenas escamuças, mas os persas, em vez de arriscar perdas em ataques diretos, preferiam usar o bloqueio para enfraquecer a cidade. A estratégia persa era clara: vencer pelo desgaste, aproveitando as divisões internas da cidade. E foi justamente isso que aconteceu. No 7º dia, alguns cidadãos eretrianos abriram os portões da cidade em troca de favores pessoais. A traição abriu caminho para a entrada dos persas, que conquistaram Erétria praticamente sem resistência organizada. A queda foi seguida de destruição. Os persas incendiaram os templos e saquearam as riquezas da cidade. A população foi escravizada em massa. Muitos
Muitos eretrianos foram deportados para regiões distantes do império, reassentados em lugares como na Babilônia, onde viveriam sob o domínio persa, separados de sua terra natal para sempre. O destino de Erétria serviu de exemplo a toda a Grécia. O grande rei punia com mão de ferro aqueles que ousavam desafiá-lo. Com Erétria em ruínas, os persas voltaram sua atenção para o próximo grande alvo, Atenas. A frota persa atravessou o estreito e desembarcou na planície de Maratona, ao norte da Ática. Ali acreditavam que repetiriam o sucesso obtido. Afinal, se Erétria caiu em apenas 7 dias, o que poderia fazer Atenas contra o exército dos reis? Mas Atenas não era Erétria. Determinados a resistir, liderados por generais como Milcíades, os atenienses marcharam para enfrentar os persas em campo aberto. O que se seguiu foi um dos confrontos mais lendários da antiguidade, a Batalha de Maratona, onde os destinos da Grécia e talvez até do mundo ocidental foram decididos. O cerco de Erétria em 490 foi breve, mas carregado de significado. Ele mostrou como a divisão interna e a traição podiam ser tão mortais quanto as lanças e flechas de um inimigo poderoso. Também mostrou a eficácia da máquina militar persa, capaz de subjugar cidades inteiras com rapidez e brutalidade. Para os gregos foi um aviso terrível, para os persas foi uma vitória que parecia abrir caminho para a completa submissão da Grécia. Mas a verdadeira prova de fogo ainda estava por vir. No próximo vídeo vamos explorar a Batalha de Maratona, onde os atenienses, em desvantagem numérica, enfrentaram os persas em campo aberto e mudaram para sempre o curso da história. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!